Você acredita? Eu acho que era uma aliança. Era uma aliança. É uma aliança de pele da região, mas é a primícia. Ele vai dizer, olha, bicho, se você tá comigo, eu quero que você prove, não é isso que você tá comigo, é sangue. É igual As coisas, o dedo nessas tem pessoas que acham que o mundo é imanente, que tudo que existe é físico. E tem pessoas que acham que o mundo é transcendente, que existe um físico, mas que existe uma coisa maior. As coisas físicas representam coisas maiores do que a física, não é isso? A metafísica. É isso. O transcendental. Um casamento é uma aliança de sangue? Sim. É uma aliança de sangue porque rompe o ímã, e é uma aliança de sangue porque o seu sangue corre na veia da mulher e que a criança tem o sangue de vocês dois, não é isso? Exatamente. Romper o ímã hoje mais difícil, mas vamos lá. Romper o ímã é o casamento, velho. Romper o ímã é o casamento, velho. Hoje é difícil casar e romper o ímã. Se não te romper o ímã, não é casamento, velho. O nome disso aí é outra coisa, velho. Ou não? Aí eu fui dar uma última entrevista, o cara me perguntou, o que você acha de mulher tatuada? Você viu esse cara lá do Agora Talks? Eu lembro, mais ou menos. Cá, velho, é mais fácil pra mulher, fazer uma orgia, tipo assim, ela precisa de mais coragem pra fazer um sexo casual, uma tatuagem. O que é mais fácil de esconder? Sexo casual. Hein? Sexo casual. Pois é, tipo assim, na história da humanidade, a maioria das mulheres, a estratégia vencedora pra mulher é assumir risco ou ser avessa a risco? Avessa a risco. E do homem se expor a risco, não é isso? 80% das mulheres engravidaram e 80% dos homens não tiveram filhos, não é isso? Exatamente. Uma pessoa cheia de tatuagem, cheia de furo, cheia de argola, ela tá afirmando que ela é avessa a risco ou amante de risco? Amante. Pois é, né? Que a teoria... Foi o que eu falei, eu ressalvei que tem vários tipos de tatuagem, né? Sim. Uma tatuagem de operação especial e amor só de mãe são coisas diferentes, não é isso? São símbolos. Uma tatuagem de caveira e do palhaço lá são coisas diferentes, são né? coisas diferentes. É isso, mas em regra, não é isso? Em regra. Via de regra. Exatamente. Cada um carrega ali um princípio e uma ideologia, né? Basicamente isso. Vamos lá. Um tema hoje também, Renato, que eu adoro ouvir você falar sobre esse tema. Voltando aos deuterocanônicos, eu tive essa discussão com Eros. Se os 6 livros eles eram relevantes ou não. Não é isso que a gente está discutindo? Se o evangélico ter menos livro seria menos relevante, ou se o católico ter mais livro, que nem os judeus, que são do Antigo Testamento e nem os judeus reconhecem como sagrados, isso interferiria na mensagem que os católicos receberiam. Eu tive essa conversa com Eros lá no... Aí ele falou assim, quando a gente começou a conversar e tal, eu disse que inclusive eu acreditava que o Macabeus 1 e 2, que é a história do Hanukkah, né, que é um feriado em Israel, só que para eles é um fato histórico, não tem nada a ver com de religião. Aí ele chegou pra mim e falou assim, eu cheguei pra ele que Macabeus é martelo, né, que Carlos Martel tentou utilizar a estratégia lá do Judas e tal. Eu disse, rapaz, só por esse cara ter tido esse contato e ter feito isso nessa época, impedindo um avanço islâmico na Europa, talvez esse livro tivesse lá só pra isso. Sim. Aí o cara falou assim, não tava só pra isso não, que ele serviu pra mim, que teve no primeiro dia que eu fui ser candidato, que eu fui pedir voto dentro da comunidade cristã lá, católica, eu me senti muito envergonhado, digo, meu Deus, como é que eu vou ter a ousadia de chegar e pedir coisa pra mim num lugar que é do Senhor, não é isso? Tipo assim, ele se sentiu mal pra caralho, ficou, meu Deus, eu quero ir embora, que merda, não é isso? Eu não quero fazer isso, né? Aí ele disse que pediu orientação ao Senhor e abriu, e tava no Macabeus, e tava aquela passagem do Macabeus 2, que diz, né, e finalmente rogou os homens para que lutassem até a morte por Deus, pelo templo e pela pátria, não é isso? Sim. Aí na hora que ele chegou ali, ele, rapaz, então, é um sinal, né? Sinal da esmadeira para dentro, não é isso? Mas o pessoal fala aí que religião não se mistura com política, é totalmente tudo junto. Aí, mas se você reza a Deus e pede uma orientação, se vai ser candidato ou não, abre, mete o dedo e na hora que você lê aqui, acabou, não é isso ou não? Exatamente. Exatamente. Você acredita que tudo que acontece tem que acontecer? Eu acredito na sincronicidade, eu acredito no metafísico. Primeiro acontece no mundo. Ele é onipotente. Acontece no mundo espiritual. Deus permitiria que a Bíblia falsa chegasse a gente? A maioria das pessoas? Deus permitiria que a Bíblia falsa não chegasse? Talvez a mensagem, alguns livros tenham sido prejudicadas, mas se eu recebi aquilo, é porque Deus permitiu, não é isso? Sim. Ou não? Exatamente. Acredito nisso. O fato é, a própria Igreja Católica reconhece há milênios, e a maioria dos evangélicos, que o gnosticismo é uma heresia, né? Se você achar que você saber mais vai lhe dar mais chance de salvação, pessoas humilíssimas, muito humildes, analfabetas, já foram santas, não é isso? Tipo, santo mesmo, tipo de uma vida santa. Muitas pessoas com muito menos instrução que a gente, com muito menos cultura, com muito menos acesso, inclusive, a livros bíblicos que a gente,
provavelmente foram salvas muito mais do que pessoas que tiveram muito mais estudo, não é isso? A Bíblia fala sobre isso. Quanto mais conhecimento, mais vai ser cobrado, né? Mais sofrimento. E menos Exatamente. conhecimento ser cobrado. Exatamente. Então já respondeu isso aí que É isso, você disse. mas o conhecimento necessário à salvação é só conhecer Jesus. Sim, é o da fé, né? E praticar, né? Entregar, é só entregar. É o cara da cruz, como é o vagabundo, o bom ladrão, na tradição católica, é Dimas, não é isso? Sim, Dimas tinha conhecimento teológico de Jesus? não. Talvez Ele se batizou? não. Ele foi salvo? Não. Não foi salvo? Não, Estaremos- foi salvo demais, foi salvo. Mas ele não se batizou e não tinha conhecimento.